Olá pessoal, boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês. A gente entra na nossa última matéria para finalizar, falar um pouquinho da análise vertical e da análise horizontal. Então, vamos lá. Finalizando, galera, tá acabando. Então, análise vertical e análise horizontal, elas devem ser preferencialmente usadas em conjunto. E elas complementam aquelas observações que a gente faz de análise dos quocientes. No caso, elas são mais detalhadas porque elas tratam de todas as contas das demonstrações. E a gente vai ver que pelos números gerados a gente pode verificar alguma falha que tem alguma conta ou grupo de contas, ok? Então, a análise vertical é uma análise até mais simples, mas muito usual, porque é o seguinte, ela compara cada um dos elementos do conjunto em relação ao total do conjunto. Traduzindo, vamos supor que nós temos aí um balanço e tem o total do ativo, né? Esse balanço é formado por caixa, estoque, imobilizado, duplicados a receber, estoques, etc. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, é que eu vou, por exemplo, avaliar o caixa em relação ao ativo total. Então, o caixa é um elemento do conjunto ativo e eu vou compará-lo em relação ao total do conjunto, que é o total do ativo, tá? Então, o que a gente tem com isso, né? Então, a objetivo é demonstrar a importância de cada conta dentro da demonstração, seja ela o balanço, seja ela DRE ou qualquer outra demonstração. Então, cada pedacinho da conta vai ser demonstrado aí para a nossa finalidade de análise. Então está aqui, ó, um gráfico aqui para a gente ver aqui do ativo, é isso que eu acabei de dizer. Aqui já está calculado. Nós temos aqui, por exemplo, no ativo circulante, nós temos o caixa, o banco, e temos no ativo circulante, veículos e móveis e utensílios. Total desse balanço dá 20 mil, e eu quero saber o que cada elemento tem em relação ao ativo, né? Então, quanto que vale cada elemento em relação? Então, vamos pensar, o caixa é um elemento, o banco conta movimento é um elemento, a conta veículos é um elemento, móveis e utensílios é um elemento, e o conjunto total são os 20 mil. Então, eu fiz aqui uma divisãozinha fácil, depois a gente demonstra no Excel, eu pego o número menor e divido pelo maior, já deixei essa coluna aqui em porcentagem, então eu sei o seguinte, que o caixa de R$1.000, o elemento caixa representa 5% do conjunto ativo, né? O ativo aqui está representado, ele é 100%, os 20 mil são 100%, e o caixa, que é 1.000, representa 5%. O banco contra movimento, que é 5 mil, representa 25% do conjunto total. Veículos, que é 10 mil, metade de 20, então veículos 50%. Móveis e utensílios, 4 mil, representa 20%, tá? Então, essa aqui é a nossa análise vertical do ativo. No passivo é a mesma coisa, nós temos lá, vai bater 20 mil 100%, e eu tenho aí o elemento duplicata, 2 mil, que corresponde a 10% de 20 mil, então sempre o elemento em relação ao conjunto total, ok? Fornecedores, 3 mil em relação aos 20 mil, me dá 15%, e o capital, vejam só, 15 mil em relação aos 20 mil, que dá 75%. Obviamente, isso aqui é melhor você sempre fazer de exercícios comparativos, né? Então, de repente, eu tenho aqui o exercício de X1 e X2, e é interessante para ver a variação. Então, olha, em X1, o caixa equivalia a 5% do nosso ativo. Aí, em X2, o caixa equivale a 20%, né? Então, aí a análise melhorou, piorou, não sei, né? Aqui o capital, interessante, o capital aqui, o capital representa 75% desse lado. Sabemos que quanto maior o capital, mais a empresa está na mão do dono, correto? Pode ser que o ano que vem isso aqui tenha uma variação, pode ser que isso aqui fique abaixo. Então, vamos imaginar ano a ano esse percentual caindo. E aí eu vou verificar isso justamente pela análise vertical.
Tem um exercício interessante para nós que temos planilhas de gasto. A gente pode fazer isso em casa, né? Você pega o seu salário, que seria a sua receita total, e aí compara quanto do salário em relação à assinatura de TV a cabo, quanto do salário em relação, sei lá, ao salão de beleza, quanto do salário em relação ao lazer, quanto do salário em relação às compras, quanto do salário em relação ao aluguel. E você pode fazer um orçamento ótimo com isso aqui, né? Porque você vai chegar à conclusão que ou as suas despesas cabem no teu orçamento, ou você vai ter que diminuir, né? Então eu faço essa planilha interessante, né? Porque eu estou em fase de construção e a parte de serviços está lá no alto, lá, mas eu tenho uma justificativa interessante, é que eu estou construindo a casa e aí eu sei que o percentual de serviço está lá alto por isso, né? E aí eu diminuí meu lazer, com certeza, né? Então meu lazer, que lá no começo do ano passado tinha um valor de percentagem mais percentual mais alto, se eu for analisando, eu estou vendo que esse valor vai caindo. Por quê? Porque eu tive que economizar. Então, um ótimo exercício para vocês que fazem a sua planilha. Façam isso aí. Quanto dos seus salários vocês estão aplicando no quê? Imagine o salário aqui, ó, sendo ativo, sendo o valor do seu salário, e aí você lista as várias despesas e quanto você gastou dessas despesas por mês. Você vai saber exatamente qual é o percentual dessas despesas, tá bom? Muito interessante. Você pode usar na contabilidade e na vida pessoal. A análise vertical também, ela pode ser usada, como eu falei, para DRE, para qualquer. Então aqui, só que aqui a gente faz o contrário, né? Aqui as vendas de 20 mil, na verdade, elas, para nós, elas são 100%. Opa, passou aqui, calma. Então, a venda equivale ao 100%. E vejam só aqui, ó. Eu pararia aqui, ó. Vou parar no lucro bruto. O CMV, 8 mil, representa 40% das vendas. E aí você fica com o lucro bruto de 60, né? 60 do lucro mais 40 do CMV corresponde às vendas. Pode ser que eu tenha uma variação que no CMV teria que ser só 30%. Então eu posso trabalhar esses números. A gente faz muito isso em orçamento, gente. É muito legal fazer orçamento, porque você projeta. E vou imaginar que eu tenho um salário fixo, né? O salário só reajusta na convenção. Então, assim, ó, eu tenho 3 mil, que é para passar o ano, né? Cada mês do ano. Então, 3 vezes 12, eu vou ter 36 mil, e eu vou colocar minhas despesas dentro desse valor. Então, se eu estourar o orçamento, eu vou ter que falar alguma coisa, eu vou ter que diminuir. Não tem jeito, é a regra da vida, né? Se eu estourar o orçamento, alguma coisa eu vou diminuir. E pela análise vertical, eu posso saber isso tranquilamente. Então, aqui, vejam aqui, que isso aqui é sempre em relação às vendas. Então, despesas administrativas aqui, ó, de 4 mil representa aí 20%. Despesas financeiras de 3 mil em relação aos 20 representa 15%. O lucro aqui, ó, representa 25%, 5 mil. Tributos de 2 mil, de 20 mil, representa 10%, e lucro líquido de 3 mil, 15%. Pode ser que a gente considere, por exemplo, aqui que as despesas administrativas estão muito altas. Eu vou trabalhar com orçamento, que a despesa administrativa tem que ser 15%. E é claro que se eu diminuir aqui 15%, meu lucro aqui embaixo a tendência é aumentar. Então é muito bom trabalhar com análise vertical, tá? Ele não passa de uma regra matemática, sempre a regra de 3. Eu vou mostrar aqui que eu fiz no Excel, então quem sabe usar o Excel é muito mais fácil, ou então só aplicar a regra de 3 para chegar nesses percentuais. Continuando aqui, nós vamos falar um pouquinho da análise horizontal. Enquanto a análise vertical se preocupa com item em relação ao elemento, né, cada elemento em relação ao total do conjunto, a análise horizontal é muito interessante, porque ela se preocupa com os percentuais ao longo dos períodos. Então, se eu tiver 3 anos e eu quiser saber, por exemplo, vamos supor que eu tenho as receitas de vendas, eu tenho o ano X1, o ano X2 e o ano X3. Eu quero saber quanto foi a variação de venda. Melhorou, piorou, eu uso a análise horizontal. Você vê muito no jornal, né? A inflação variou do mês tal até o mês tal, tantos por cento. Vou te dar um exemplo. Dias atrás, a gente fez a variação lá no meu serviço da cesta básica. A cesta básica, comparando janeiro com agora dezembro, a cesta básica tem um reajuste de 35%, cara. Então, muito alto. Uma cesta que a gente pagava R$129, agora está R$165. E aí, como que a gente fez isso? Usando a análise horizontal. Então, vocês vão usar muito isso, tá bom? Interessante usar isso no serviço que não tem
é se você não vem com a planilha Excel e chegar aí e mostrar para o chefe, olha, o nosso faturamento variou tanto, não variou, as despesas variaram para mais ou para menos, tá bom? Então, a análise horizontal, ela apura as variações para mais ou para menos. Vamos ver aqui. Então aqui eu tenho dois, esse aqui é uma DRE, tá vendo? Que eu parei aqui, ó, cheguei no resultado operacional, só para a gente ter uma ideia. Vejam aqui que a análise horizontal, ela requer mais de um exercício para comparação, né? Então, enquanto a análise vertical eu posso fazer de um único exercício, porque é só do elemento em relação ao conjunto, a análise horizontal exige que eu tenha pelo menos dois exercícios. Por quê? Porque ele quer ver a variação de um exercício para o outro. Vamos pegar aqui a primeira linha, só para vocês entenderem aqui. Ó. Eu tenho então o ano de X1, o ano de X2 e o ano de X3. Em X1, nas vendas, 1.071.000. Em X2, olha, teve um aumento para 1.408. E aqui em X3, 1.522. Ao lado aqui, ó, já tenho análise horizontal disso em percentual. Então, o que eu faço? Sempre eu tenho que usar um ano como base para fazer a variação. Então, eu chamo esse ano de 100%. Então, esse número aqui, ó, estão todos 100%, ok? Então, aqui, ó, 1.071 era 100%, 450 100%, assim por diante. Então, vejam que aqui, ó, na coluna ao lado, aqui, ó, no quadro ao lado, todos os números estão 100%, vendas, CMV, lucro bruto, despesas de vendas, despesas administrativas, outras despesas, outras receitas e, por fim, o resultado operacional. É o ano base, porque eu vou comparar X2 e X3 em relação a X1. Então, nós já vimos que X1 representa 100%, e vejam a variação das vendas de X1 para X2, ó, de 1,71 para 1,408, ela representou exatamente 31,49%. Ah, pessoal, mas aí tem 131. Sim, porque ó, eu estou partindo do ano 1 mais a variação. Então, a variação é 100% do ano 1 mais o que ela variou, ok? Então, aqui, na verdade, se fosse, obviamente, 100%, isso aqui dobraria o valor, né? Não é o caso aqui. Então, para todas as contas, ó, eu dou 100% do ano 1 mais a variação. Então, aqui, ó, de 1,71 para 1,408, minha receita variou 31,49%. Para o ano X3, então eu vou fazer a variação de X1 para X3, lembrando que a base é X1, então sempre a relação vai ter em X1 para X2, X1 para X3, X1 para X4. Ah, pessoal, mas se eu quisesse fazer de X2 para X3, tudo bem, pode fazer também, não tem problema. Informa aqui, ó, tá? Porque aí o X2, ele seria o 100%. Para eu fazer a variação de X2 para X3, o ano base seria X2, seria 100%. Então, sempre o ano base, eu considero ele o ano cheio, como 100%, tá bom? Na linha, ó, então vamos lá, para X3, considero X1 o ano base, 1.071, eu quero saber qual a variação de X1 para X3, 1.522, vamos ver lá, 100% mais a variação, olha quanto que deu, 42,11%. Então eu posso afirmar o seguinte, olha, nossas receitas estão ótimas, de X1 para X2, elas cresceram 31,49%, e de X1 para X3, melhor ainda. Por quê? Porque elas avançaram 42%. Então nós melhoramos aqui muito bem, né? O nosso percentual aqui de vendas. Mesma coisa em relação ao CMV. X1, 450 mil, equivale aqui no outro quadro a 100%. X2, 600 mil, vou fazer a variação de X1 para X2. 100% de X1 mais a variação de X2, 133,33%. Ok? Então aqui já tem uma análise interessante, né? Porque vejam, as vendas variaram 31%, os custos aumentaram 33%. Então vocês vejam que aqui o custo aumentou mais do que as vendas aumentaram, tá? Tudo bem. Vamos fazer a variação agora de 450 mil, que é de X1, para 640 mil, que é para X3. E aí a gente vê o seguinte, que de X1 para X3 deu 42,22%. Vejam que aí ficou bem próximo, né? Porque ó, nas vendas de X1 para X3 deu 42,11%.
o custo de X1 para X3 deu 42,22. E assim por diante. Eu vou pular aqui e vou ver também que nós temos aqui, embora todos aumentaram, 450, 600, 640, 621 para 882, 144 para 185, então tudo aumentou. Ó, 9, 12, mas aqui diminuiu, ó, as outras receitas, ó, eu tinha 18, aumentou para 20 e aqui caiu. Então vamos ver essa variação aqui interessante da queda. X1, 18 mil, equivale a 100%. De X1 para X2, que é 20 mil, variou 11% a mais, então 111, né? Passou de 100, aumentou. Menor que 100, diminuiu. E aqui, ó, de X1, 18 mil, para X3, caiu 13, ó, caiu para 72%. Então eu tive aqui um aumento de 11% aqui, e aqui eu tive uma queda aqui em relação a X1 para 72,98%, ok? Então vejam só que não importa a variação que ocorra, se for para mais ou para menos, né? Vamos ver aqui o final, o que aconteceu aqui no final. No final, ó, o meu resultado está bom, porque de X1 para X2, o meu resultado operacional, ó, eu tive 59% de aumento de variação do ano 1 para o ano 2, e do ano 1 para o ano 3 eu tive 65%. Então eu melhorei aqui a minha operação. Ótimo, né? Então basicamente eu mantive aqui o meu custo, né? Meu custo eu mantive, o CMV, e no final eu acabei aumentando a minha receita. Chama atenção aqui, ó, esse aqui que aumentou bastante, ó, quase que dobrou, esse aqui outras despesas, ó, realmente, ó, de 12, ó, eu passei para 17, e vejam só, aqui nesse ano 33%, aqui 94%, aqui cabe nenhuma análise. Por que aumentou tanto esse custo com outras despesas? Eu perguntaria, se fosse na minha empresa, eu perguntaria isso. Na verdade, esses aqui, 142 aqui, ó, seguem, mas esse aqui, ó, para mim, aumentou muito. Então, poderia fazer essa pergunta. Beleza? Então, isso aí, isso é a análise horizontal e a análise vertical. Aqui, o que é mais complicado, eu vou mostrar para vocês depois no Excel, mas no caso aqui da análise horizontal, temos aqui o exemplo de como a gente, quando eu falei a regra de 3, ó, tá reprisando lá atrás, tá? Então isso aqui, ó, são os valores de vendas, ó, de X1, ó, fórmula com exemplo do valor das vendas, X1, X2 e X3, 1,71, 1,408, 1,522, que são esses aqui, ó, tá bom? Esses três aqui, 1,71, 1,408, 1,522. Então vamos lá. Então aqui eu vou fazer a variação que eu já expliquei de X1 para X2. O ano 1 é sempre a base, como nós falamos, ele equivale a 100%, e eu quero saber o ano que eu estou procurando, que é a variação. Então assim, eu pego 1.071 de X1, equivale igual a 100, e 1.408 de X2, que equivale a X. E aí a gente faz a regra de 3, 1.408 vezes 100, dividido por 1,75x, certo? Então tá aqui, ó, dividir por 71, deu exatamente o percentual que está lá atrás. Só quis demonstrar, ó, exatamente a mesma coisa, tá? Só para vocês verem. A mesma coisa pegando aqui, ó, variação de X1 para X3, a mesma coisa, só trocar aqui o ano 1.522 é aqui o valor de X3, então estou pegando X1 e 71, tá aqui, ó, e X3 que é 1.522, então 1,71 continuo considerando 100%, 1.522 é X, faço a regra de 3, 1.522 por 100, 1,71x, e aqui dá isso aqui, ó, dividido por 100, dividido vezes 100, dividido por 71, que está aqui, ó, vai me dar 142,11, que é exatamente essa variação aqui. Beleza, pessoal? Então aqui está a regrinha aqui da fórmula, tranquilo. E agora, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês como é que fica isso aqui no Excel. Deixa eu ver se está aqui o Excel aqui. Calma um pouquinho que eu já vou pro Excel para estar aqui sim, já está na mão. Então vamos lá, ó. Então esse aqui é exatamente o mesmo quadro que está lá. Deixa eu apagar aqui, ó. Você ver como é facinho usando o Excel.
Estou zerando aqui as fórmulas. Veja que eu já classifiquei aqui, ó, já coloquei na coluna, deixei essa coluna já em percentual, então já coloquei essa coluna aqui, ó, já deixei aqui, ó, com porcentagem, ok? Tá aqui, ó. Então qualquer número que eu coloque aqui, ele já vira porcentagem, ó, tá vendo? Então, tranquilo. Então o que eu fiz? O que eu falei lá? Eu falei o seguinte, ó. Análise vertical é cada elemento do conjunto, no caso, caixa, dividido pelo total do conjunto. Aqui sabe o Excel, é só pegar o igual, pegar aqui, eu posso pegar o 1000 e dividir por 20 mil. Quanto que vai dar? Só isso, 5%. Ok? R$1.000 de 20 dá 5%. Aqui é a mesma coisa, eu posso pegar igual 5 mil e dividir por 20 mil. Opa, acho que eu fiz uma coisa errada. Igual. mil dividir por 5 mil. 20 mil. Por 20 mil. Agora sim, 25%. Ok? E aí eu posso aqui, como eu já tenho essa cópia, eu posso aqui também, quem sabe, dar um Ctrl C e um Ctrl V. Que não deu certo. Igual 10 mil dividido por 20 mil. Tinha que isolar a célula, mas eu estou com preguiça, eu vou fazer isso não. E aqui eu posso também fazer isso, né? Igual a 4 mil dividido por 20 mil. Então é isso, ó. Então a fórmula é bem simplesinha, ok? Bem simples, não tem segredo. Exatamente a mesma coisa aqui. Eu vou apagar esses dois para vocês verem que é exatamente a mesma coisa. Ó, vou apagar aqui. E aqui eu vou dividir esse cara, dividir o menor, dividido pelo maior. 40%, ou igual 12 mil dividido por 20 mil, que vai dar os 60%. Beleza? Facinho, isso aqui é análise vertical, então é só fazer uma divisão, não tem segredo, pessoal. Isso aqui é matemática, é matéria da Márcia. Não é do Ricardo, sei lá, estatística, sei lá, que vocês usam aqui. E aqui eu tenho exatamente a análise horizontal, que é a mesma coisa. A análise horizontal, se você usar o Excel, eu já deixei isso aqui em percentual igual lá, né? Já deixei isso aqui, tá tudo percentual, então se eu colocar aqui, ó, qualquer número já está em percentual. E aqui, ó, que interessante, eu simplesmente faço igual. Vou pegar o ano que eu estou fazendo a comparação, o ano sequente, né, subsequente, então estou pegando aqui 1.408 de x2 e vou dividi-lo por o ano 1, que é x1. Aí, pronto, mesma coisa. Aqui, ó, 133,33, não, vamos apagar isso aqui, ó. Aqui, só para a gente marcar, ó. 142,11 está com fórmula. Então a mesma coisa aqui, eu quero saber a variação de x3 para x1, dou um sinal de igual, para não copiar o número todo, 1, mas pode ser 1.522.334, dividido por o ano de x1, 1.071.225, exatamente 42,11. Tá bom? Então quem sabe usar o Excel, cara, tira de letra, né? Então isso aqui vai VaptVupt. Ok? Então é interessante também, é uma análise muito aqui utilizada e tá aí para vocês verem. Beleza, pessoal? Então era isso por hoje. Qualquer dúvida, manda aí no WhatsApp. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus.